Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje nós vamos falar sobre superação. A gente recebe o psicólogo e palestrante corporativo e motivacional Márcio Vaz. Nascido em Fortaleza, Márcio é tetraplégico, com ausência completa do movimento dos braços e das pernas. Ele utiliza a própria história de vida para ajudar as pessoas no processo de transformação e aceleração de resultados. Já peço aí que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas. E, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Márcio Vaz, seja muito bem-vindo aqui à Urb News, à Urbicast. É um prazer estar te recebendo para esse bate-papo. Eu agradeço o convite, Juliana. Estamos aqui às ordens, vamos... Bora lá, bora conversar um bocadinho. Bora. A gente conversou um pouquinho antes de gravar, eu comecei a ler teu livro e eu vou te dizer como foi que eu comecei a ler. Comecei pela contracapa, depois fui para a orelha. Depois eu fui para as legendas das fotos, que eu vi que tinha foto. Aí a pessoa curiosa já vai logo para as fotos, né? Fui para as fotos e li pela legenda. Bastou isso para eu notar. Rapaz, ele é bem-humorado. Sou bem-humorado. Rapaz, ele... Só pela legenda da foto, ele bota ali a brincadeira, né? E a piada, enfim. Bastou isso para eu notar a tua pegada, vamos dizer assim, sabe? Sim. E aí eu fiquei me perguntando, né? Tem aquela frase, né, que diz que o humor salva, né? Ou tem uma frase que eu gosto do Paulo Gustavo, aquele ator, Sim. né? Que ele diz que rir é um ato de resistência e tudo mais. E aí eu queria que tu começasse falando, que a gente começa nosso bate-papo sobre o humor, assim. A gente tem que rir um pouquinho, assim, das desgraças da vida, enfim, essa forma de enxergar. É assim que tu se encontrou, esse humor. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí do teu humor. Que você já deu umas... Antes de começar a gravar, a gente já viu também esse teu jeito aí de se comunicar. A pegada, Assim, o humor, ele veio comigo desde que eu nasci. Veio inerente a eu ser... Acho que é o mal do cearense, né? Cabeça chata, a gente já começa fazendo piada pra, né, no mundo afora. A gente é conhecido pelo próprio humor. Eu tinha um pai bem-humorado. Eu não sei se o exemplo dentro de casa... Meu pai era aquele tipo de uma pessoa que teve mal de Parkinson muito cedo, vivia com uma doença, né, que era degenerativa, mas caía e contava rindo das quedas. Né? Então, para ele tinha uma pegada de muita leveza. Eu sempre fui assim, né? Desde pequeno era bem-humorado, e o apelido, quando era na infância, entre os amigos, era o canalha. Porque quando eu chegava ali, lá vinha o canalha. A coisa já ia começar, como diz aqui no português cearense, e vai começar a avacalhar, né? A gozação, a brincadeira, as tiradas. Então, eu sempre fui bem-humorado. Algumas pessoas perguntam, é um subterfúgio da dor, você depois do teu acidente, na qualidade de tetraplégico, o humor, ele ajuda a sobreviver? É lógico, mas não que eu tenha usado o humor para sobreviver à minha existência, à minha realidade ou dor. Né? O humor, ele já veio, né? Mas se a pessoa usar como subterfúgio, não tem problema. A gente pode chorar de tanto rir, mas é uma visão leve da vida diante de coisas sérias. Hoje, no meu trabalho, eu sempre digo que eu trabalho dentro de uma vertente de uma fala leve, mas com lições sérias de vida. A gente tem como levar, né? Trazer essa vida com um olhar mais leve e ainda assim trazendo coisas sérias. Então, assim, eu sempre tive essa pegada. Uma vez eu lembro que eu estava na faculdade, que era a faculdade de psicologia, e um professor meu, eu sempre tinha umas tiradas engraçadas, e a turma tinha a tendência a rir. E um dia terminou a aula, eu estava saindo da sala, meu cuidador empurrando a cadeira de rodas, e o professor falou assim, Márcio, você tem uma vida difícil. Eu falei, tenho, professor. Mas eu só te vejo sorrindo, eu só te vejo animado, as tuas falas são sempre engraçadas. Isso não seria uma forma de conduzir ou de mascarar a sua dor? Aí eu falei, professor, não sei. Você já fez terapia? Eu falei assim, ainda não. Era bom você fazer para ver se você encontra, isso pode mascarar. Aí, professor, mas se eu estou bem, estou rindo, eu vou atrás de piolho na cabeça de careca? Eu não, se eu estou rindo, estou bem, eu não vou atrás. Quando doer, eu procuro, né? Então, assim, as pessoas às vezes procuram, inclusive meu livro, ele é um livro bem-humorado, e um amigo meu falou, nossa, eu pensei que ia ser um drama, uma coisa mais densa. Eu disse, não precisa, né? A gente pode trazer coisas sérias de uma pegada leve. Então, assim, há pessoas que pensam que é subterfúgio,
Mas no meu caso não foi de nascença. Mas enquanto palestrante, você usa desse recurso para, né, para puxar aí a atenção das pessoas. Eu imagino que você também já viu que o humor tem poder nesse sentido, não é isso? Tem poder no sentido de atrair, tornar mais leve, distrair as pessoas. Geralmente, quando você vai dar uma palestra, se ela é uma palestra muito técnica, ela gera dispersão. As pessoas conversam, dispersam. Agora, depende do público-alvo, para quem você fala. Né? Porque a piada ela é elaborada, que não é uma piada por ser piada, né? Mas é o storytelling, a história como ela é contada, de uma maneira engraçada, depende do público. A gente vai só moderando esse humor. Mas o humor, ele realmente traz uma liga, de uma leveza, de o tempo passar e você não perceber. As pessoas se conectam, né? Conectam. E foi tão legal que eu nem percebi. E elas, de uma forma leve, que eu digo que é a risoterapia, elas perdem aquela tensão, veem uma palestra que é sobre o comportamento humano e ficam mais leves. Quebra o gelo. Quebra o gelo, se identificam com aquilo. É mais fácil. Márcio, a gente está falando aqui, comecei falando do teu livro, né? Comecei a ler, não terminei, mas estou aqui, estou no caminho, né? Minha Boca, Meu Caminhar, certo? Livro do... Tá na 9ª edição, não é isso? Aqui você conta a tua história, né? Uma autobiografia, né? Você vai contando aqui desde o teu acidente, começa ali com o acidente. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Assim, contando, também compartilhar o que está no livro aqui na nossa conversa. Me contar desde esse momento em que a tua vida mudou para agora, né? Que a gente vai falar das reviravoltas, né? Que você teve de lá para cá. Mas eu queria que a gente começasse aí para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da tua história. Tá, o livro, o título, é Minha Boca, Meu Caminhar, né? Transformando desafios em oportunidades. É Minha Boca, Meu Caminhar, porque eu digito com a boca e a profissão é falar, né? Eu sofri um acidente que eu perdi movimento dos braços e das pernas. Foi um mergulho em águas rasas. Eu bati a cabeça no Rio das Águas Belas, aqui em Fortaleza, e fraturei a 4ª vértebra cervical. E aí eu fiquei com tetraplegia, uma lesão muito alta que eu perdi movimento total. Então eu digito com a boca, eu digo que a minha profissão é falar. Eu sou palestrante e psicólogo. Então o título ele veio daí. E o livro, ele traz uma história da mudança da maneira de ser, pensar e agir. Eu conto uma história de uma pessoa que ficou, ao perder o movimento, mudou o seu propósito de vida. Você era bem jovem, né? Eu era jovem, eu tinha 22 anos quando eu sofri o acidente. E eu era empresário nessa época e faltavam 6 meses para eu me formar em Ciências Sociais, que era Sociologia. Então, meu propósito era muito baseado no intelectual e o profissional. Só que da noite para o dia, ao mergulhar, eu quebrei o pescoço e passei a mudar a minha vida completamente. Agora o propósito era a reabilitação. Eu havia perdido o movimento do corpo, eu fiquei 6 meses no UTI, entre a vida e a morte. Eu tive 2 paradas cardíacas, 2 paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um respirador, uma máquina que respirava por mim. Então foram 6 meses de uma batalha no UTI. E ao sair de lá, o meu propósito agora era a reabilitação. Era poder voltar a andar, né? Só que aí o livro traz que desse processo, que já estão, hoje, atualmente fazem 26 anos, que eu sou tetraplégico, nesse processo dos 26 anos, 10 anos eu fiquei parado, em nome da tetraplegia. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Então eu me coloquei numa condição de inválido. Só que há 16 anos atrás, dos 26, meu pai, que já tinha Parkinson, ele veio infartar. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade de casa. E aí o hospital vim cobrar, eu descobri que ele estava falido. Então eu que vivia numa crise, que era uma crise existencial, aquela de não acreditar no meu potencial, eu acabei somando mais outras 2 crises. Uma crise familiar, né, meu pai, que adoecera, e uma crise financeira, né, de um alto custo de vida em que existiam 2 pessoas doentes até então e não tem como se manter. E aí eu digo que fui ao fundo do poço, achando que lá seria meu fim, mas que descobri que lá não era meu fim, que do final do poço não tinha para onde descer e só me restava subir. E aí começou ali um processo de reinvenção. Eu já havia passado 10 anos adaptado a uma realidade que eu achei que seria da total dependência, ser cuidado pelos meus familiares, mas naquele momento em diante eu tive que me reinventar. E essa reinvenção foi numa motivação pela dor, né? A dor do meu pai, aquele que sempre me amou e fez tudo por mim. Eu disse, não, no que depender de mim, ele não vai passar necessidade. E aí eu comecei a me reinventar, e voltei a trabalhar, entrei para psicologia. Na época, 15 anos atrás, fiz curso de coach, escrevi livro, né, digitando com a boca. E aí esse livro vem trazendo essa mudança na forma de ser, na maneira de pensar e de agir. Márcio, e essa transformação para as conquistas.
Nesses 10 anos, assim, você tá falando, você era um cara de 22 anos, empresário, se formando, tocando ali a vida, super jovem e tal, com os projetos ali acontecendo, e de repente o acaso aconteceu, né? Assim, a tua vida mudou completamente e teu propósito de vida era se reabilitar, voltar. E aí, passado esse período, você passou esses 10 anos, né, como você diz, parado, né? O que se passava na tua cabeça nesse momento pós-acidente, pós-reabilitação? O que vinha na tua mente nesse período que te levou ao comodismo e tudo mais? Uma coisa que é bom enfatizar é que, assim, embora eu tenha ficado 10 anos parado, uma coisa que foi de positivo nesse parado é que eu digo que todo mundo tem o seu tempo. Né? Cada um tem o seu despertar. Uns precisam de pouco tempo, outros precisam de muito. No começo eu dizia que eu tinha perdido 10 anos da minha vida. E depois eu digo que não, né? Que a gente precisa maturar. Esses 10 anos foram necessários. Que é toda dor, às vezes a gente trabalha muito dentro da filosofia do ser feliz e quer negar dor. Mas toda dor é um momento de introspecção, de contato consigo mesmo, de reflexão, de entendimento de significado da nossa existência. Para alguns, uma busca pela uma religiosidade. Para mim, eu não busquei, mas ela acabou aparecendo. E eu tive uma reforma muito grande e íntima, no sentido de me tornar um ser humano melhor. Né? Nesses 10 anos mais introspectivos. Eu era um cara que eu não produzia, né? Não trabalhava, não estudava, mas ao mesmo tempo eu me dedicava, eu mentorava um grupo religioso. Fazia cursos? Não era curso, não, eu era mentor de um grupo né? De estudo de evangelho, essas coisas. Ao mesmo tempo, eu tinha uma vida satisfeita, eu não reclamava de nada, eu era um cara super adaptado, continuava sendo bem-humorado. Né? Apesar de não produzir. Eu digo ela parou a nível de produção, né? Daqueles meus propósitos. A nível profissional. Profissional, né? Aquilo que era meu propósito de vida anterior, o lado intelectual e profissional, eu parei, mas aí eu passei a viver uma experiência moral. E eu digo que isso me preparou a nível de resiliência, de persistência, de depois que eu me reinventasse nessa nova batalha, eu tivesse preparado para aguentar todas as porradas que a vida ia me dar. Porque a gente... Tinha que estar com a cabeça muito boa. Muito boa, porque a gente vive num mundo imediatista que dizem que o sucesso é da noite pro dia, mas ele não é. Ele é gradativo, lento e muito árduo. E você tem que estar muito preparado. E aí eu digo que essa questão dos 10 anos que eu fiquei parado foi o tempo que eu precisei maturar. Né? Perdi muito tempo, foi muito tempo, mas nunca é tarde para recomeçar. Mas quando eu voltei, eu consegui dar continuidade. E hoje tem 16 anos de movimento que eu mudei completamente a minha realidade. Porque eu fiquei 10 anos parado em nome da tetraplegia, né? Na condição de inválido, mas eu tenho 16 anos que eu mudei a minha realidade, com mais de 1000 palestras, o meu livro está na 9ª edição, eu sou psicólogo, atendo pessoas em todo o Brasil, então assim, a vida deu uma guinada. Eu saí de uma condição de uma pessoa dependente para um provedor de família. Sim. A tua família depende do teu trabalho. Foi uma quebra de paradigma, porque além do meu pai ter Parkinson, minha irmã ela acabou tendo câncer e minha mãe entrou em depressão, porque tinha um filho com tetraplegia, um marido com Parkinson, uma filha com câncer né? E ela acabou entrando em depressão, somatizou várias doenças. E assim, na época eu dizia, Deus já não bastava eu, até os meus, que eu tinha quebrado a lógica da natureza humana. Todo mundo nasce, o ser humano, ele nasce 100% independente. Se a mãe não colocar no seio, ele não mama. Diferente de outros animais, né? Mas quando ele cresce, ele quer a busca da sua independência. Seja autonomia para fazer o que quer, seja na escolha de quem vai casar, com quem vai trabalhar, independência financeira. E eu não, aos 22 anos eu fiquei 100% independente. Eu dependo dos outros para me coçar, para comer, para sair do lugar, para deitar, né? Tudo eu preciso ter alguém, eu sozinho eu não consigo nada. E aí, ao mesmo tempo que eu sou dependente, a gente depende de quem? Geralmente quando você vê uma história dessa, você fala, não, depende, a responsabilidade recai sobre os seus. Só que minha família estava pior que eu. E aí na época eu não entendi o porquê, questionava Deus porque... Né? Não só eu, já não bastava eu, até os meus. E depois de alguns anos nessa reviravolta, nessa reinvenção, de poder ajudar muitas pessoas com as minhas palavras, com as palestras, com o livro, com a psicologia, que eu vim entender que o escrever certo por linhas tortas é que se eu tivesse pais sadios, eu teria continuado na cama. E eu sempre digo que foi na falta de quem me cuidasse que eu me cuidei, foi na falta de quem me virasse que eu me virei. E aí eu, na falta de quem teve que me cuidar, eu tive que me reinventar. Então, uma das minhas mensagens é dizer que se tua vida está ruim, é uma dor muito forte, essa dor ela não vem para te afundar, ela vem para te impulsionar, é uma escolha. Às vezes a gente sucumbe, né? Não é fácil, mas quando você pisa numa areia morna, o teu pé, né? Você consegue manter lá. Se tiver fervendo, você vai ter que pular. Então a vida é mais ou menos assim. Tem pessoas que moram só, tomam um café da manhã,
pega a xícara e o pires e bota na pia. Almoça, bota o prato e o copo na pia. À noite, mesma coisa, e vai deixando para limpar depois. Chega no final de semana, a pia está lotada. E tem pessoas não, que tomam café da manhã, lavam a xícara e lavam a pia. Ou lava a xícara e lava o pires. Lava o copo e lava o prato. E não acumulam. A vida é do mesmo jeito. Os problemas, tem pessoas que acumulam problemas e tem pessoas que tentam resolvê-las. Eu virei o padrão, né? Eu passei a ser mais resolutivo. E dos meus problemas eu comecei a procurar soluções. E das guinadas. Agora, só uma pergunta que eu queria fazer. Eu sei que eu comecei a ler teu livro, né? E essa questão desses 10 anos aí, que você falou que você trabalhou muito mais a tua parte interna, a moral, foi também a parte em que você trabalhou a tua espiritualidade, Isso, né? espiritualidade. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da espiritualidade no teu processo de transformação. Não, completo, total, né? Foi quem me deu essa base. Porque quando a gente fala de reforma íntima, seja qual for a tua religião, né? A religião, o significado vem do latim religare. É ligar ao que transcende a matéria. Algumas pessoas vão ser cristãs, outras budistas, enfim, cada um vai um segmento daquele com que você usa como conduta, né? Eu sou uma pessoa cristã e eu uso como conduta Cristo. Então, assim, a conduta que eu vejo é aquela conduta de você buscar ser uma pessoa melhor, ser do bem, caridoso, perdoar, amar o próximo, ser resiliente, não reclamar das coisas, ser grato. Então, eu comecei a ter uma vida de persistência, acreditar e ter fé que as coisas vão acontecer. Mas não uma fé passiva, né? Aquela de quem ora e espera o milagre chegar. Eu trabalho dentro de uma visão de uma fé ativa, daquele que acorda e vai batalhar por que ele quer. Né? Nada cai no colo, né? Nada cai no colo. Então, assim, eu vejo uma fé ativa. Eu brinco, né, da frase que diz assim, a fé remove montanhas, ela remove. Mas a fé não remove montanhas, você parando de frente para uma montanha e falando, sai daí, né? Sai daí. O nome disso na psicologia é esquizofrenia. A fé que remove montanhas é você pegar e compra dinamite, retroescavadeira, caçamba, trator, implode e leva. Ah, mas aí não é divino, porque tudo que é cocriado pelo homem e pela mulher é divino, que somos obras e criações dele. Então, assim, é uma fé ativa, né? Que eu digo que não é a lei da atração, como o livro The Secret falava, a lei da atração. É reza que vem, mentaliza que vem. Eu falo, quem espera sempre alcança, não. Quem espera nunca alcança, chega atrasado, né? Eu digo, para que a lei da atração se eu posso ter a lei da aproximação? Que era uma lei que Maomé dizia, se a montanha não vem a mim, eu vou até ela. Então, eu digo que a gente tem que se aproximar, correr atrás do que a gente quer. Porque tem muita gente à espera de um milagre, sem saber que o milagre já foi dado. Que é o milagre da vida. Agora, o que tu faz da tua vida é problema teu. Se a gente ficar esperando que as coisas venham, é como se diz, Deus deu o pão, e tu não quer que passe a manteiga? Não. A tua vida já foi dada. Agora, E traga um cafezinho também? Traga um cafezinho também? Não. A tua vida já foi dada. O que tu vai fazer dela depende de ti. Não são escolhas fáceis e as ações, né, muitas vezes fazem a gente desistir. Mas eu digo que a religiosidade me deu isso. Essa resiliência, essa paciência, tolerância, essa certeza de que as coisas vão dar certo, esse senso de capacidade, de merecimento, de me entender como uma pessoa capaz e batalhar. Mas não é o capaz de, todo mundo é capaz, todo mundo pode. Não. Você pode desde que você busque a capacidade. Mas você é capaz, para algumas coisas sim, para outras não. Mas para aquilo que eu não sou, eu posso buscar a capacidade. Buscar as competências, o conhecimento, a habilidade e ter atitude. Márcio, antes da gente começar a gravar, você estava falando um pouquinho de quebrar um pouquinho esse paradigma das pessoas com deficiência, né? O coitadinho, e tudo mais, né? Assim, o capacitismo, né? Que a gente vê muito e tudo mais. Como é que você tem quebrado isso, assim? Essa visão das pessoas de ir lá, porque, olha... Enfim, de ter de fazer com que as pessoas enxerguem de uma outra forma. Juliana, às vezes eu nem me preocupo muito com isso não, sabe? Eu digo que às vezes eu esqueço que eu sou deficiente. Essa questão da forma, né? Mas qual a diferença do cadeirante para quem anda? É só o verbo. Um é o andar, o outro é rodar. Um está rodando, o outro está andando. Mas de uma forma ou de outra, as pessoas vão para o mesmo lugar, né? O que a gente precisa ter é a mente sadia. Tem pessoas hoje com transtornos e síndromes que não conseguem levantar ou botar o pé fora de casa, né? Então, o poder da mente ele é muito importante. Eu lembro de uma palestra que eu dava que o título era A impossibilidade consiste em não tentar. O que não quer dizer que nada não seja impossível, mas que você não tentar, a impossibilidade já é certa. E eu falava que as barreiras físicas em nada me impediam, e sim ainda algumas barreiras psicológicas. Mas quando eu terminei a palestra, eu abri para perguntas. E uma pessoa que estava lá no meio da plateia falou assim, Márcio, eu gostei muito dessa palestra, mas eu discordo de uma coisa. E eu perguntei de quê? Ele, quando você diz que
as barreiras físicas nada te impedem. Eu falei, me deu um exemplo. Ele falou, é fácil. Se eu quiser levantar aqui e ir até o canto da sala, eu posso, já você não. Aí eu olhei pro meu cuidador na época e falei, Edson, vem cá. Me leva até ali. Cuida. O Edson me levou até a ponta e me trouxe de volta. E quando voltou, eu voltei, olhei pro olho dele e disse, amigo, não importa como se vá, né? O importante é chegar lá. Então, assim, se você resolver ir daqui para São Paulo agora, pegar um avião, você chega em 3 horas. Se você resolver ir de carro, você chega em 3 dias. Se você for de bicicleta, você vai chegar em 3 meses. Das 3 formas você vai chegar. A deficiência é um processo limitatório, no sentido de barreiras, né, físicas. Mas ele não é impeditivo, né? E essas mesmas restrições estão em qualquer ser humano. Porque todo mundo tem, a gente às vezes usa, não é cego, mas usa óculos, tem algum problema auditivo, a gente tem limitações psicológicas, nós temos medos, né? Nós temos crenças que nos privam, né? Nós às vezes não nos achamos merecedores. Então eu quebro muito mais uma barreira no campo atitudinal e psicológico do que uma barreira física. A questão da barreira física, a maneira de eu lidar com isso, não é através de convencimento ou de palavras, é através do exemplo. As pessoas me veem rodando, viajando, trabalhando e dizem, olha, ali não tem barreira. Então, melhor do que falar, do que brigar por nomenclaturas, é viver sua vida e mostrar resultado. Fazer, né? O resultado, ele fala muito mais do que as próprias A gente palavras. recebeu aqui no podcast, não sei se você o conhece, o Preto Zezé. Ele é presidente da CUFA, né? Já foi presidente nacional, já foi presidente aqui, né, da Central Única de Favelas. Sim. E ele veio da periferia de Fortaleza e ele é negro, né? E ele fala que se ele fosse lutar todo dia contra o preconceito, ele ia brigar todo dia, porque todo dia ele sente, né? Aí eu vi no livro um pouquinho assim, você já joga aqui do que eu já li, um pouquinho da tua visão em relação ao preconceito, e você também está me falando, né? Assim, que o primeiro é o autopreconceito, que a gente tem que quebrar, né? Mas no caso do Preto Zezé, não sei se você também age dessa forma, ou o que você pensa, ele diz que para ele não brigar todo dia, ele fala do preconceito pedagógico, alguma coisa assim, a palavra que ele usa, que aí em alguns momentos ele aciona, né, assim, para ensinar ou para, sabe, mostrar assim, às vezes a pessoa não tem intenção, mas é preconceituosa numa determinada situação. Então ele utiliza aquilo ali para ensinar mesmo, assim. E você em alguma situação já sentiu assim que tinha que ensinar as pessoas a como conviver ou como estar com você num trabalho ou qualquer coisa do gênero? Isso acontece de forma natural, né? Às vezes, quando você tem uma necessidade. Uma vez eu estava dando uma palestra, era para pessoas com deficiência, e uma pessoa falou assim para mim, tinha eu e um outro palestrante, e perguntaram, eu queria fazer uma pergunta, como é que a gente educa as pessoas a poderem conduzir, porque eu sou cega, e às vezes eu quero atravessar uma rua, a pessoa pega meu braço e sai me puxando, né? E aí uma outra pessoa falou, isso é um absurdo, precisamos ter mais movimentos como esse, mais palestras, para que essas pessoas possam ter acesso ao conhecimento e saber como é que se conduz uma pessoa que tem deficiência visual. E na hora que foi me perguntar, eu sou uma pessoa puxada para o humor, e ao mesmo tempo eu trabalho de uma maneira muito simplista. Eu digo, a ideia é resolver. Eu olhei para ela e falei assim, meu amor, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas convivem com a diversidade de um tempo para cá. Lei de cotas, né? Uma maneira de você forçar o deficiente estar na rua, você tem que conviver. Até então a gente vivia uma realidade de segmentação. As pessoas eram segregadas, porque a gente viveu várias fases, né? Dentro do nosso arcabouço histórico. Na época da Inquisição, o deficiente era queimado porque Deus não ia construir o ser humano nessa forma imperfeita. Então, depois há uma reparação, um protecionismo. Aí o deficiente passa a ter escolas especiais, né? É tudo especial. Então, ele é isolado e não é visto. Aí a sociedade não se prepara a nível de acessibilidade. Depois se percebe que não, né? Que a gente tem que trazer ele para o ensino regular, que as pessoas têm que aprender a conviver através do contato. Né? E esse contato é natural, que de um tempo para cá, que é recente, ele haja alguns contratempos. E aí as pessoas dizem, tem que ter movimentos como esse. Quem não sabe lidar não vai estar num evento como esse, com palestras, para ter essa educação. Né? Essa educação se dá no dia a dia. E na hora eu respondi para ela, olha, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, você é cega, mas você não é muda. Quando alguém lhe arrastar pelo braço, você fala, meu amor, por favor, eu agradeço a sua ajuda, porque a intenção é boa, mas deixa eu lhe explicar como é que você pode me ajudar. Você educa ele na hora. Então eu digo assim, a melhor maneira de lidar com a pessoa com deficiência é perguntar para ela, olhar no olho e dizer, quer ajuda? Se você quer, como é que eu posso te ajudar? E cada pessoa, na sua especificidade, vai poder ajudar. Porque existem pessoas na cadeira de rodas que são paraplégicas.
que são tetraplégicas, que são... Cada um é uma variedade, cada um tem uma forma, cada um tem que pegar de um jeito. Então, assim, pergunte, se ofereça, converse, e a gente aprende na prática. Então, eu sou daquele tipo que eu simplifico. Eu não procuro estar educando, ensinando. A minha forma de trazer a vida é através da prática e não da teoria. Mas não digo que seja errado, né? A gente tem, às vezes, que falar, explicar, que o que vem um preconceito porque vem, né? Tá tudo certo, cada um na sua forma. O meu é mais prático, é meio na brutalidade, aquela coisa meio do viver e na hora a gente explica na hora e vai vivendo. O confronto vai levar a isso. Ele no começo ele é complexo, mas o confronto com o tempo, a experiência e a vivência, crianças com deficiência no ensino regular, os outros vão aprendendo na marra. E errar não é problema. Já me chama, qual o termo certo para a pessoa que é como você, pessoa com deficiência? E chamar de aleijado? Eu olho do mesmo jeito, pois não. Ah, Márcio, mas tu não te incomoda de forma nenhuma. Pode chamar do que quiser, né? Eu não sou, eu digo assim, eu sou o que eu represento, não. Não é porque aleijado é um termo pejorativo, né? Ele é pejorativo porque ele também tem um arcabouço histórico do aleijume, dessa época da Inquisição, dessa caça, né, e tal. Mas, assim, às vezes a preocupação a nomenclatura é tão grande que eu digo que daqui a pouco vamos pegar as obras do Mineirinho, aleijadinho, e vamos mudar para as obras de deficientinho, porque aleijadinho, numa época já foi aceito e hoje não. Eu nunca vou trabalhar com o termo incorreto. Porque se o termo é pessoa com deficiência, que se trabalhe com aquilo que é correto, educar. Eu repasso aquilo que é correto. Mas eu não me incomodo, entende? O que vão falar, como falam, como diz. Porque o mesmo preconceito que o outro pode ter para comigo na minha condição, eu posso ter para com o outro na hora de não respeitar o limite do repertório. Uma vez eu estava nesse meu grupo, e uma senhora já de bastante idade, vai ter uns 80 e poucos anos, ela olhou para mim, eu tinha faltado 2 semanas que eu estava de férias. Quando eu voltei, ela falou assim, ai, Márcio, que bom que você voltou, estava com saudade de você, você faz a diferença no grupo, ou seja, demonstração de carinho e amor. Depois ela falou assim para mim, ah, mas eu sempre lembro de você, porque na minha rua tem um rapaz que tem você. Ela sabia que vinha uma pérola, que ele vinha quando ela falava umas coisas engraçadas. E eu falei, como? Bonito, inteligente? E ela falou, não, aleijado mesmo, né? E aí eu comecei a rir, mas todo mundo ficou constrangido. Na hora, a gente ri depois, porque na hora a gente fica... Não, todo mundo travou. Momentos de tensão. Aí eu falei, pois é, minha senhora, tá cheio de aleijado no mundo. Daqui a pouco a gente vai conquistá-lo. E eu levei na gozação. Por quê? Porque, na realidade, ela estava com gesto de carinho e amor. O termo ali era o único que ela conhecia. Se ela tem preconceito ou não, não tinha. Mas se eu não aceitasse a forma que ela me desse ali, era como se eu tivesse preconceito com o limite do repertório dela. Então, eu sempre deixo as pessoas bem à vontade. Não me incomoda. Eu digo que o pejorativo, ele está muito mais na intenção do que no termo. Sim. Se você chegar para mim, eu trabalho na empresa, você pede um relatório, eu te entrego e tu olha, que porcaria é essa? Só podia vir numa pessoa com deficiência. O termo é correto, mas a intenção é negativa. Ela está associando uma coisa mal feita a uma deficiência, como se fosse ineficiente. Se ele pega um relatório e olha assim, rapaz, o relatório é bom. Ou aleijadinho invocado. O termo é incorreto, mas a intenção é boa, né? Eu prefiro a intenção. Eu estou mais preocupado com pessoas bem intencionadas. Mas ainda assim, sabe? A gente perde muito tempo querendo saber se aquilo que... uma pessoa brigou com você. Ah, mas o fulano é negro. Aí ele falou assim comigo alto que era negro. Será que era negro? Será que era um homem de raiva? Se fosse branco, se fosse de outra... Ele brigaria da mesma forma? Mas quando eu tenho um alto preconceito, eu vou achar que tudo é assistencialismo na minha condição, tudo é preconceito, né? Então a gente sente, mas como eu digo, isso eu não absorvo, eu apenas vivo. Eu vejo muitos amigos dizendo, eu vivo muito preconceito, eu não vivo nenhum. Eu passo, encaro, todo mundo quer me ajudar, mas eu quero ajudar todo mundo. Todo mundo é simpático, mas eu sou simpático com todo mundo. Ah, eu fui outro dia no médico, a pessoa fala com a pessoa que está do meu lado, mas não fala comigo. Chega mudo. Eu chego lá falando, bom dia, boa tarde, vim aqui para o atendimento. A pessoa fala com quem fala. Se você está sentado e o outro em pé, o habitual é falar com quem está em pé. Então, é só uma questão de naturalidade. Não é porque você passa despercebido. Então, eu quero ter... É uma proatividade. É uma proatividade. Então, eu vejo que existe uma reciprocidade com a vida. Como você se mostra, você será visto. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu passei 10 anos sem estudar. Quando eu entrei tímido, sentado no cantinho da sala. E eu já tinha um aproveitamento da sociologia. E os alunos, quando iam separar a equipe, já se conheciam. O pessoal, separar a equipe para o trabalho e tal. O pessoal fazia as equipes e eu ficava lá no cantinho. De repente, alguém olhava. Ei, quer fazer para a nossa equipe? Eu disse, quero. Eu ia para lá. Aí, na hora de dividir o trabalho, todo mundo dividia e não dava o meu. Eu queria a minha parte. Não, para deixar que a gente bota o nome. Eu falei, não, eu não quero nome, não. Eu quero participar, que eu tenho que estudar, pessoal. Só que eu era mais velho, que eu voltei para a faculdade já mais velho. Era na segunda faculdade. E na hora que eles faziam o trabalho, era um bocado de meninada, só vinha porcaria, dizer negativo.
pode voltar, tá errado. Eu comecei a botar moral nos meninos. Eles, rapaz, eu acho que a gente se arrependeu, tem que chamar esse homem. E na hora de apresentar, todo mundo era tímido. Eu já era mais velho, você pode deixar que eu apresento. Olha Eu ia aí. lá, apresentava, eu tinha atitude, né? Você é visto como você se mostra. Quando chegava no outro semestre, ninguém dizia assim, quer fazer parte da nossa equipe. No outro semestre, o pessoal olhava, Márcio, quando for dividir a equipe, eu estou na tua equipe. Por quê? É uma questão de atitude. Por isso que eu te falo, né? Nas minhas palestras, na minha vida, eu falo de atitude. Né? O conhecimento, entender o porquê das coisas, o respeito, os termos certos, está tudo correto, mas a minha questão é atitudinal. Márcio, você já falou aí que já foram mais de 1000 palestras aí no Brasil, fora do Brasil, no Ceará, enfim. Como é que tu virou palestrante? Como é que foi esse momento aí? E como é que foi esse princípio, a tua primeira palestra? Como é que aconteceu? Eu te falei do fundo do poço, Sim, né? do teu Quando pai. Eu falo que quando cheguei no fundo do poço, não tinha mais para onde descer, Sim. só me restou subir. Tudo na vida são crenças. Aham. Um poço, na realidade, ele não tem fundo. Se eu quiser cavar, tem gente que caça seu poço, cava seu poço a vida inteira. Mas eu coloquei na minha cabeça que não tinha mais para onde descer. No processo de me reinventar, eu me tornei empreendedor de mim mesmo. E o que é ser empreendedor de si mesmo? A palavra empreender, se você botar aí no Google, vai dizer fazer acontecer, executar. Né? Não é ter um CNPJ nem ser empresário. É fazer acontecer. Eu falei assim, rapaz, eu tenho que mudar a minha vida. Porque para antes, tudo eu dizia não. E todos os meus não estavam pautados nas barreiras físicas. Mas vamos sair. Não, não dá. Ok, falta rampa, eu não tenho mais carro, estou falido, não tenho banheiro adaptado, as ruas são esburacadas, o transporte de vir tabelado, não tem, tudo é cheio de escada. Então eu tinha desculpas justificativas para não fazer minhas coisas. Que é o que a gente chama na psicologia de um processo de autossabotagem. Você estava se auto-sabotando naquele momento lá. Lógico que a acessibilidade ela não é da melhor. Sim. Né? Ela já é limitada, isso é fato. Mas é o que eu estou te dizendo que não é fator impeditivo. Sim. Maior do que isso era a minha mente. Sim. Como eu encarava tudo isso. Só que eu peguei e falei assim, rapaz, agora eu vou ter que mudar. E aí é aquela frase clichê que diz, se quer algo diferente, faça algo diferente. E aí eu passei a criar a coragem grande de trocar o não pelo sim. Rapaz, agora o que chamarem eu vou dizer sim. O que chamarem eu vou dizer sim. E eu comecei a dizer sim para a vida, para os convites. Né? Você me convidou para vir em entrevista, eu podia dizer, Deus me livre, não. Isso há uns anos atrás, mas eu dizia não, sim. E como é que vai ser lá? Não sei, mas eu vou. Eu comecei a dar a cara a tapa. E para as palestras foi exatamente assim. Né? Eu estava nessa fase de mudança, e aí eu comecei a procurar um trabalho, eu voltei para a faculdade e eu fui no Hospital Sara. Quando eu cheguei no Sara, tinha um fisioterapeuta meu que me estimulava muito para dar palestras e tudo e tal. Ou para palestra não, para estudar, voltar à faculdade e tudo. E eu sempre dizia, rapaz, não dá, e dava minhas desculpas. E agora, cheio de mudança, eu cheguei lá, quando ele me viu, eu contei para ele, olha, eu voltei a trabalhar, voltei a faculdade, uma ação que corra boa. Queria te fazer um convite. Eu falei, qual é? Para tu vir uma palestra aqui no Sara. Era o Irlando o nome dele, né? Era não, ainda é. E aí ele falou, eu queria que tu pudesse dar uma palestra aqui. E aí eu, como empreendedor de mim mesmo, só dizia sim, falei sim. E ele disse assim, ó, tu vai vir daqui a um mês. Vão vir 4 palestrantes e tu vai se unir a eles. E aí eu fui para casa, eu digito com a boca, digitei a palestra que eu ia dar e passei um mês lendo aquilo que eu ia falar. Querendo encarar E tu nunca tinha feito, né? Assim. Nunca, nada. Eu só... E aí, eu com 3 dias da palestra, as minhas olheiras já estavam chegando nas orelhas. Tão nervoso, né? Eu estava tendo insônia, eu acordava de noite, não, gritando, né? O medo de falhar, de bloquear, de não saber o que ia falar. Então eu já vivia apavorado. E no dia que chegou a palestra, lá vou eu, né? Um coração a 1000 por hora. Eu digo que medo não é ausência de coragem, é mesmo... Coragem não é ausência de medo, né? Mesmo com medo, seguir adiante. E aí tu decorou a tua fala? Eu decorei minha fala. Quando chegou lá na hora, veio a enfermeira para mim, o auditório lotado, a maioria das pessoas deficientes como eu. E aí também os profissionais de lá, a enfermeira veio toda feliz. Márcio, eu tenho uma ótima notícia. Eu falei, qual é? Eu tenso. Você vai ser o primeiro a falar. Eu falei, rapaz, jamais. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Se vier, eu cuspo na cara. Cada um se defende como pode, né? E ela assim, não, isso pode chamar o Irlanda, ele vai ter que resolver isso. Ele, Márcio, então tu vai ser o segundo? Eu, não, vou não. Terceiro, quarto, me botaram para quarto. Eu estava, Juliana, adiando uma realidade que não tinha mais como escapar. Era o meu medo. Mas eu descobri a vantagem de ser tetraplégico. Que era não poder levantar e sair correndo, não tinha ido embora. E aí o primeiro falou, e falou bem. E aumentou a minha responsabilidade. Eu comecei a ficar mais... A régua ficou mais alta. O segundo falou e falou melhor ainda. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Era para ter sido o primeiro mesmo, ter falado e ter ido embora. Vai embora com a minha vergonha, né?
Chegou o terceiro, a mesma coisa. Quando chegou na minha vez, uma enfermeira foi no palco e falou, agora com vocês, o palestrante Márcio Vaz. E saiu empurrando a cadeira numa rampa e eu falei pro meu cuidador na época, Edson, pelo amor de Deus, cuidado para não escorregar. E ele perguntou em que? Eu falei, meu filho, na merda. Eu devo estar todo cagado. Eu tava com um rebuliço no estômago, eu tava morrendo Dor de barriga total, eu tava nervosismo. apavorado. E quando eu parei de frente para a plateia, Juliana, eu bloqueei. Eu esqueci tudo que eu tinha escrito e tinha lido a semana inteira, o mês inteiro. Eu não lembrava de nada, deu o temido brancão. E aí eu fiquei naquele minuto de silêncio, como se alguém tivesse morrido. A plateia me olhava, olhava a plateia e a vida não me deu duas chances. Ou eu falava ou falava. Como eu não lembrava o que eu tinha escrito, eu comecei a falar o que os outros palestrantes tinham dito. Só que os palestrantes falavam, não era uma cópia, eles falavam de preconceito, eu falava do auto-preconceito. Eles falavam da barreira, eu falava como superar. Eles te pautaram. Eles me pautaram, só que para tudo que eles levaram como problema, eu trazia como solução. Eu digo assim, pessoal, mas será que isso vai resolver? Mas aqui tem um paradigma, né? As pessoas não saem à rua porque não tem acesso. Mas não tem acesso, aí eu dizia, mas não tem acesso porque as pessoas não saem à rua. Eu vou dar acesso, se as pessoas são Tem que começar a sair. Tem que começar a sair. Eu falei, quem é que vai quebrar o paradigma? A gente vai esperar que aquilo que eu não devia reivindicar, o acesso venha para eu sair, ou eu vou sair para as pessoas me verem, eu começar a gerar, a consumir, e as pessoas passarem a criar o meu acesso. Então eu comecei a falar dessa outra visão. Só que como eu sou bem-humorado, as pessoas começaram a rir e a aplaudir. E eu falei, olha, que legal. 10 anos numa cama me sentindo inútil e improdutivo. Olha aí. De repente as pessoas me aplaudindo. Aí eu falei, é aqui que eu vou me encontrar. E naquele dia, por ter arriscado, ter sido empreendedor, naquele dia, por ter vencido meu medo, eu me descobri em cima do palco. Eu falei, é isso que eu vim fazer no mundo. É dar palestra. Deu um gostinho bom, Paulo. Deu um gostinho bom. E eu falei, eu vou sair daqui e vou me tornar um palestrante motivacional. E vou ganhar dinheiro para isso. E eu saí dali, as pessoas tudo ovacionando e batendo palmo, só não ficaram em pé, porque era tudo cadeirante que nem eu. Mas se alguém tivesse levantado naquele dia, eu tinha me tornado também pastor da universidade. É, o milagre. Eu saí operando milagres. E aí eu saí de lá e disse, eu vou me tornar palestrante. E quando eu estava no caminho, as pessoas dando tapa nas minhas costas, eu falei, pessoal, quando eu comecei, eu não sou palestrante. Quando eu terminei, eu falei, eu vou me tornar palestrante. Deu o primeiro passo, né? E as pessoas disseram assim, Márcio, continue, que você vai longe. Só que tinha um amigo meu lá, o vulgo carne de pescoço, que eu olhei para ele e perguntei, e aí, tu gostou da palestra? E ele falou, foi boazinha. Aí eu pensei, boazinha é melhor que ruinzinha. E depois ele falou assim para mim, eu falei assim para ele, rapaz, eu vou me tornar palestrante, vou ganhar dinheiro com isso. Ele olhou para mim e falou assim, coitado, vai passar fome. O pessoal não paga nem para quem anda, imagina para ti que é aleijado. Eu falei, bicho, tu sabe motivar, hein? Então, acaba sabe motivar os outros. Só que ele era deficiente que nem eu, Juliana. Ele não estava sendo maldoso. Ele estava apenas me entregando a realidade que ele vivia, a verdade dele. Porque ele, como atleta, ele já tinha dado muitas palestras, mas ninguém nunca pagou um centavo por isso. E ele estava sendo realista, mas me contando a realidade dele. Eu, como otimista, eu digo para uma pessoa otimista, até a crítica se torna construtiva. Eu saí de lá ainda animado. Cheguei em casa, sentei no computador, comecei a digitar com outro amigo meu, que era de São Paulo. E contei pela experiência que eu passei, que foi mágica, divina, por ter empreendido, né? Arriscado e tudo. E ele falou assim, mas que legal, né? Eu falei, só tem um problema. Ele, qual? Eu soube que palestrante não ganha dinheiro. Ele falou, como é? Como assim que não ganha dinheiro? Deixa eu te mostrar aqui um link. E ele me mostrou um link que era do Laí Ribeiros. E eu perguntei quem é esse cara. Ele falou, esse cara, na época, isso era em 2009, esse cara ganha 40 mil reais para dar uma palestra. E eu falei, é mesmo? Agora que eu vou virar palestra. Agora que eu vou... E eu fiquei mais animado. Aí, no dia seguinte, eu fui para a faculdade. Nessa época, eu fazia faculdade. Encontrei meu amigo carne de pescoço e falei, cara, tu disse que palestrante não ganha dinheiro. Mas tem quem tem quem esteja, né? Ganhando 40 mil. Aí ele olhou para mim, pessimista como era, e falou o quê? Márcio, isso é 1 em 1 milhão. E eu falei, meu amigo, pois prazer, eu sou esse 1 em 1 milhão. Porque se a gente não acreditar na gente, a gente não vai para canto nenhum. Então, assim... Aí tu deu uma lapada de volta, como diz o bom cearense, deu uma lapada. Depois do tempo, né? Com os anos, eu já viajando e ele acompanhando minha carreira. Então, assim, se o sonho é teu, não deixa as pessoas tolherem. Porque as pessoas não são maldosas. Algumas sim, algumas invejosas, mas na maioria das vezes elas são pessimistas. Elas têm as próprias frustrações delas, né? E as frustrações, e os medos, e as dificuldades. Eu, quando estava escrevendo meu livro, eu lembro que um dia minha mãe chegou por trás de mim, olhou assim e falou, o que é isso? Eu falei, um livro. Ela, pra quê? Na época a gente vivia com dificuldade, né? Toda a fase de falência e tudo. Que eu vou publicar. Ela, Márcio, isso é caro, ninguém tem dinheiro para pagar as contas. Eu, não, mãe, vou atrás de um patrocínio. Ela piorou. Quem é que vai querer patrocinar Márcio Vaz? Eu falei, mãe, quem é Márcio Vaz para alguém querer patrocinar? Eu falei, mãe, quem é? Eu não sei, um dia eu vou te dizer.
E a pessoa que mais te quer bem na vida, né? Que é a total, mãe, né? Ela queria, mas ela... Né? Mas ela viu ali as dificuldades, ela né? falou assim para mim, Márcio, o Brasil não é um país de leitores. Só 1% da população lê. Só que na minha mente, que eu sou um cara otimista, eu fiquei 1%, 220 Quanto é que dá, né? Aí eu falei, tô rico. Ela falou, Márcio, só 5% vive de livro. Então, assim, tá ótimo. Então, Bora Márcio, atrás dos 5%. 5% vive de livro, 95% não. Eu falei, mas não quero fazer parte dos 95%, eu quero fazer parte dos 5%. Então, eu sempre olho, quando meu médico disse que eu tinha 5% de chance de voltar a andar, eu fiquei muito animado. Minha mãe começou a chorar. Porque, para mim, o pouco já é muito. Né? É uma visão, uma maneira otimista de enxergar a vida. Não é romântica, mas é a batalha. Eu digo que eu sempre olho para o topo da montanha. Mas se ao longo da minha vida eu não chegar lá, só chegar na metade, eu não vou reclamar. Eu vou olhar, não vou olhar para cima e dizer, droga, não cheguei onde eu queria. Eu vou olhar para baixo e dizer, olha, o tanto que eu andei, pelo tanto que eu acreditei. Então, sonhar alto, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Não custa sonhar alto. Agora, onde eu vou chegar, depende. E aí, minha mãe falou isso para mim. Né, dizendo assim, não, mas isso aqui é difícil. E eu consegui o patrocínio, hoje eu estou lá numa edição, já são uns 25 mil livros, e se a gente for calcular, daí na conta, na casa dos milhões, né, de valores. Eu podia ter jogado isso fora se eu tivesse ido pelo que os outros diziam. Então, quando o sonho é teu, se tu acredita e vê que tem potencial para isso, corre atrás. Né? Agarra, porque não é maldade, é proteção. Minha mãe estava me protegendo de uma frustração. Porque, na realidade, é difícil esse mercado. Mas a gente encontra os meios. Né? Eu usei estratégia, eu me tornei palestrante e vendo os livros na própria palestra. Então, saí vendendo, viajando e ganhando a vida. Márcio, esse tema de voltar a andar, né? Assim, foi uma coisa que tu buscou durante um bom tempo, pelo menos no que eu vi do teu livro, foi para Campinas, fazer tratamento e tudo mais. Não sei se é um tema que ainda tá na tua cabeça, assim. Não, se né? eu voltar a andar, eu perco meu ganha-pão. Mas eu estava acompanhando, né? Eu estou te perguntando isso porque eu estava acompanhando nas redes sociais, não sei se você acompanha ela, a Laís Souza. Sei quem é. Né? Laica alguma coisa, o perfil dela, que é medalhista olímpica e tudo mais, e ela é tetraplégica. Sim. E ela faz, sim, tratamentos, pelo menos é o que ela fala na rede social, né? Buscando a cura da lesão medular dela. O que que você diria a ela nesse sentido? Não vou dizer nada para ela. Não vou dizer nada para ela. É melhor não falar nada. Cada pessoa cria um propósito, cada pessoa tem uma crença. Isso é muito subjetivo, isso é muito... Depende, né, de pessoas para pessoas. Eu no começo, né, os 2 primeiros anos, eu busquei essa reabilitação. Depois eu continuei fazendo fisioterapia e tudo e tal. Depois eu comecei a malhar, mas eram os bolsos, né? Eu comecei a querer trabalhar muito mais no meu intelectual e trabalhar. Hoje nem fisioterapia eu faço. Não estou dizendo que não deve ser feito. Não estou dizendo que esse é o caminho. Eu digo o caminho que eu busquei. A minha fisioterapia é passar o dia na rua, esse efeito sanfona, entra no carro, sai do carro, entra no avião, sai do avião, entra num canto, entra no outro, vira para um canto, vira para o outro. Eu digo que o próprio movimento natural de estar em ativa já faz com que meu corpo esteja mexendo e circulando. Mas, assim, eu não busquei. Márcio, é o caminho certo ou errado? Não é certo. Mas, Márcio, tem alguma rotina de cuidado específico? Por exemplo, ela tem a rotina de exercícios, que é bem focada nisso, que você está me dizendo que não tem. Mas você tem algo que faz para te manter corporalmente bem? Tem não. Né? Eu só trabalho, saio, o corre do que você está dizendo. Vai. Né? Moto é movida a álcool, acho que às vezes eu tomo uns uísque também para esse movimento do corpo com álcool, se o álcool arruma o efeito do meu motor. Não, brincadeiras à parte eu não tenho, não faço nada de reabilitação do corpo. Eu trabalho muita mente, gosto de trabalhar, me identifico com o que eu faço, tenho meus momentos de lazer, gosto de viajar, gosto de muito contato com a natureza, eu acho que isso, né, respirar o ar puro e estar com a mente boa, eu pouco adoeço, né, eu sou uma pessoa sadia, não tenho infecções, então eu digo que uma cabeça boa, aquela corpo são, mente sã e vice-versa, eu acho que eu trabalho muito essa filosofia da mente saudável. O corpo poderia, mas eu não tenho uma crença de que eu vá voltar a andar. Se um dia descobrir alguma coisa, eu vou estar 90 anos e vou dizer, Márcia, agora você pode voltar a andar. Eu não estou mais nem escutando. O quê? Tinha uma propaganda que era assim, um cara bem velhinho, alimentaram, o quê? Já nem escutava. Eu não creio que vá ser descoberto algo muito recente. Então, não me apego a isso. Tá. Mas, então, você quer dizer que não gostaria de voltar a andar? Lógico que sim. Um dia que inventarem e eu ver 10 pessoas indo e as 10 voltando, eu já saio correndo para ser... Correndo não, eu já saio rodando para ser o primeiro a ser tratado.
Mas enquanto não tem nada efetivo, eu também não fico nessa busca, não. Tu falou brincando que perdia teu ganha-pão, né? Mas, de fato, no teu caso, a tua tetraplegia foi e é um diferencial? Total. Enquanto total. Palestrante. Às vezes, eu não tenho movimento de nada, né? Mas esse meu braço aqui, às vezes, ele balança. Tinha uma época que eu tava mandando amarrar. Porque quando balançava, ele mexe o braço. Isso já perde minha habilidade. Isso já quebra o meu efeito, entendeu? O ideal era ser que nem o Chris Forri, parado, só fazia assim com os olhos. Eu já tô achando que o pescoço tá muito. Porque assim, quanto maior a limitação, parece que maior a superação. O paraplégico, ele tá ali mexendo os braços, ele entra, ele faz tudo só, né? O tetraplégico, ele depende dos outros. E depender dos outros é uma terapia, é uma outra experiência. Porque a gente quer ser independente, ninguém quer depender de ninguém para nada. Mas eu sempre digo que o que a vida me entregou de dor, eu transformei em amor, eu me tornei expert das relações, por essa dificuldade das relações, de ter que depender, aprender a me comunicar assertivamente, que é o que eu trabalho dentro de empresa, né? Eu falo da faculdade da vida. A vida me ensinou, através das dores, a fazer do limão limonada. Então, a dificuldade de eu depender, eu me tornei um bom comunicador, uma pessoa mais paciente, mais tolerante. Porque eu digo que a vida ela é prática, né? Um exemplo, um médico aprende a operar não porque lê o livro. Ele aprende a operar na residência, operando. E a vida da gente é assim. Eu só vou aprender a trabalhar a minha reforma íntima, a minha moral, na lida. Eu só vou ser paciente se tiver gente para tirar paciência. Eu só vou aprender a perdoar se alguém me der, né, alguém me magoar. Eu só vou aprender a ser resiliente, que é transformar problema em solução, se vier problema. Eu só vou aprender a ser persistente se os não chegarem. Porque, eu digo sempre cuidado com o que tu pede para Deus. Se tu pedir persistência, ele vai te mandar um bocado de não. Se pedir paciência, ele vai te mandar gente difícil. Porque não vem um pau mágico. Tu quer paciência? Pega o pau. Aí você fica, tô calmo. Né? Eu digo que no mosteiro todo mundo é calmo, porque vai chegar lá e vai ficar o canto dos pássaros. Quer ser paciente? Vai para uma creche. Cuidar de 50 meninos. Aí tu vai trabalhar a tua paciência. Então, a paciência, as questões que a gente lida, eu digo que se eu vejo 2 caminhos para mim hoje, o asfalto e a areia, eu vou na areia porque eu sou off-road. Eu quero dureza, porque é a dureza que me ensina a ser consultor. E eu digo que a minha missão de vida é transformar a vida das pessoas à medida que eu transformo a minha. Eu não sou faço o que eu falo. Eu sou faço o que eu falo e o que eu faço. Né? É o meu resultado. Porque não adianta vir com hipocrisia do que eu li no livro e sair entregando. É o que eu escrevo da minha própria história. Então, eu procuro ser essa experiência, essa vivência, esse enfrentamento da dificuldade e realmente transformar o problema em solução. Só que a gente vive numa vida que tem pessoas que transformam problemas em soluções e outras que transformam soluções em problemas. Você está dando uma possibilidade e ela está arranjando um problema. Então, eu sempre digo, eu não sou fórmula para ninguém, mas eu sou, no mínimo, um exemplo de possibilidade. De alguém que quebrou o pescoço, que perdeu o movimento, mas que conseguiu dar uma guinada na sua existência. Então, dentro das possibilidades, que são diferentes de um para outro, né? Não existe aqui um ato de heroísmo. As pessoas dizem, Márcio, você é um guerreiro. Eu falo, jamais. Eu nem quero ir para a guerra, nem para matar, e nem tenho vontade de morrer. Eu sou um boleteiro. Eu trabalho porque tem boleto para trabalhar, e eu trabalho e fui movido pela dor, pela necessidade, e não pela vontade ou diferencial. Tu é fora da curva. Não. 10 anos eu fiquei na curva e em algum momento eu decidi sair. Porque, de novo, a coisa apertou. Então, assim, não é a motivação mesmo é o boleto, né, Márcio? A motivação diária é o boleto. Os boletos. Então, assim, é uma busca de qualidade de vida, de poder prover a minha família, dar o melhor para eles. Então, isso tudo é muito bom. Ajudar as pessoas que estão me ouvindo, né, através do impacto que eu gero na vida delas, reflexivo, inspiração. Então, acho que a vida é mais ou menos nesse sentido. Márcio, vende teu peixe. Quais são os teus serviços, assim? Quais são as tuas palestras? Para quem quiser te contratar e tudo mais, fala um pouquinho aí disso, assim. Eu sou um palestrante corporativo, né? Eu trabalho para empresas. E como é que é isso? Equipes, né? Sou contratado para a CIPATES, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho, para equipes de vendas, para equipe de lideranças, para a empresa de uma forma geral. Mas o que é um palestrante corporativo, né? A minha visão, a minha expertise é a psicologia, o comportamento humano, né? Essa questão do trabalhar o pensamento e o comportamento. A minha fala, eu sempre brinco que eu sou um palestrante atualmente desmotivacional, né? Porque eu digo que se a gente for depender de motivação para chegar a algum lugar, a gente não vai para canto nenhum, a gente não vai acordar todo dia motivado. Tem dias que a gente tem preguiça, que tem vontade nem de sair da cama, mas a frase que eu uso é: criança faz o que quer, mas adulto faz o que é necessário. Né? O romantismo de ter a profissão, os dream sonhos, né? Dos sonhos, nunca vai ter. Né? Tudo que você faz que dá prazer, também vai dar o desprazer. Né? Eu dou palestra, eu adoro estar no palco.
Mas outro dia eu fui para uma viagem que eu fiz entre voos e escalas 26 horas. Entre aeroporto e avião, aeroporto e avião. E aí você vai, não dorme, 26 horas acordado. Às vezes eu vou para alguns hotéis que a cama, o colchão é duro, meu corpo fica pulando. Tem uns que eu não consigo entrar no banheiro. E as pessoas perguntam, olha, o hotel não é acessível? Eu digo, não, mas pode contratar. Porque eu estou indo para trabalhar, não vou morar, né? Conforto eu tenho em casa, na rua eu vou de qualquer jeito. Então, assim, eu sou muito dessa quebra de barreiras. De dar a cara a tapa, de fazer, de tentar vencer, de me mostrar, de mudar a realidade do que a gente vive baseado na experiência. Então, assim, eu sou um palestrante corporativo de quebra de barreiras, né, psicológicas, e que trabalha muito essa questão das competências. A necessidade de pagar o preço do teu resultado, de buscar conhecimento, ter habilidade, ter atitude, e é nessa área do campo atitudinal. E outra coisa que eu faço, paralelo a minhas palestras, né, sou corporativo, eu trabalho também com psicólogo. Sou psicólogo clínico. E aí eu atendo pessoas em todo o Brasil, até fora do Brasil, né, com atendimento terapêutico. E tenho aí a escritura, tem outro livro que eu estou lançando, estou tentando terminar, porque eu estou numa fase agora meio adoentado, mas quando eu terminar, que vai falar sobre essa questão do não mate o seu tempo, né? A gente vai falar já desse segundo livro, mas antes eu quero pegar um gancho aí na tua fala. Você falou que, você brincou aí, que é o palestrante desmotivacional. Aí eu queria falar um pouquinho da profissão de coach, né? Que você, a sua primeira formação, antes mesmo de se formar enquanto psicólogo, foi formado coach, né? E a gente viveu um boom dessa profissão no Brasil e creio que no mundo também, né? Assim, de uns anos para cá. E em contramão, né? Na contramão disso, também um movimento, talvez uma tentativa de descredibilizar ou enfim, ou de banalizar o termo coach, né? E aí eu queria que tu me passasse um pouquinho da tua visão sobre isso, né? Assim, se realmente a palavra coach saturou ou não, como é que você vê essa questão, assim, em relação ao coach? Juliana, assim, toda profissão, seja o advogado, seja o psicólogo, seja um repórter, qualquer profissão, né? Sempre vai ter o bom e o mau profissional. Uhum. O coach é a mesma coisa. O que se banaliza do coach é porque a formação dele é muito rápida, né? É um recurso que você vai fazer um curso ali, uma formação de 8 dias, você faz 4 dias primeiro, depois outros 4, né? Para colocar em prática durante um período aquelas ferramentas que você aprende a aplicar. E aí você diz, como é que uma pessoa que fez um negócio de 8 dias, diferente da faculdade, vai aprender e poder modificar a vida de alguém. E aí você fala, se ela não modificou nem a dela, né? O coach, ele não é um consultor, né? Ele aprende a ter umas ferramentas que é baseada em perguntas. Ela faz com que o outro se descubra, né? Se planeje, né? Crie estratégias para chegar e sair de um canto atual para um desejado. Existem excelentes coaches, né? A minha primeira formação foi feita com a Marília Fiuza, não sei se você ouviu falar dela. Daqui de Fortaleza. Daqui de Fortaleza é excelente. E vão ter outros que, do nada... Porque, assim, o coach não é uma formação de 8 dias. É uma formação de 8 dias, mas quem tu és, ao longo de toda a tua vida. Tem gente que fez a formação dos 4 dias, mas a própria história de vida, ou a consciência, ou aquilo que tem para oferecer. Talvez por uma formação fácil no sentido de rápida, né? E acessível, enfim. Formou muitos coaches, mas nem todos fizeram jus, assim, ao nome. Então, assim, sempre os maus pagam pelos bons. Mas se você souber escolher, é uma profissão cujas ferramentas são válidas, são testadas. As pessoas obtêm resultado. Eu comecei com isso, né? Há 15 anos atrás, quando eu nem era conhecido. E várias pessoas tiveram alcance, né? Chegaram naquilo que desejavam. E foi bem importante. Então, assim, existe uma visão um pouco romântica, por isso que eu falo do desmotivacional, porque às vezes alguns, né? A gente não está falando de todos, nada, a gente generaliza, dessa questão do mundo imediatista, de que você pode tudo, que é uma questão de basta querer, né? E eu trabalho na linha contrária, que eu falo, querer é poder. Quando o pessoal diz que eu falo, rapaz, se querer fosse poder, eu dava palestra em pé, não era sentado na cadeira de roda, porque eu não quero ser deficiente. Então, assim, se querer fosse poder, as pessoas não eram mais pobres, né? Porque ninguém quer viver na linha da pobreza, todo mundo quer ter qualidade, dignidade, uma saúde adequada, etc. Quer ter lazer, né? Quer comer bem. Então, assim, o querer não é poder, mas lógico que a gente tem que querer as coisas, né? Tem que acreditar, tem que se movimentar, tem que se preparar. Só que existe um preço a ser pago. Tudo tem um preço. Eu digo que tem uma lei chamada Lei da Similaridade, que eu escrevo no livro atual. E a Lei da Similaridade é dizer que se alguém consegue, tu consegue também. Ele apenas sabe o que tu não sabe e faz o que tu não faz. Aí tu vai dizer assim, mas como? Eu lembro que uma vez eu estava treinando uma paciente minha que é do Rio,
E ela veio na sessão e falou, ai, tô cansada. E eu perguntei de quê? Eu vou pra academia, malho. Doida pra ter uma barriga cheia de gominhos, Tanquinho. negativa, e não consigo. Eu falei, com gominhos eu entendi, mas negativa, como é que é isso? É uma barriga pessimista, uma barriga que não quer comer comida boa? Ela falou, não, negativa é uma barriga curvada pra dentro. Eu falei, e tem isso? Ela falou, tem. Eu falei, então a minha é positiva, porque a minha é curvada pra fora. A minha parece comigo, é positiva. Aí ela riu ali e falou assim, pois é, eu malho, mas não consigo, tenho um batalhado. Mas, Márcio, eu já tenho 40 anos. Meu metabolismo já não é o mesmo de quando eu era jovem. Eu tenho 2 filhos para cuidar. Eu tenho um marido para dar atenção. Eu ainda trabalho. Aí fica difícil, né? E eu, na qualidade de psicólogo, falei, se você está me dizendo, a boca dela está muito mais perto dos ouvidos dela que a do meu. Quem sou eu para discordar? Juliana, depois de uns 3 dias, eu estava mexendo no Instagram e apareceu lá uma coroa de biquíni, devia ter uns 50 e poucos anos, e aquela barriga curvada para dentro, que até então eu dei atenção. A negativa. A negativa que eu não sabia nem o que era. A mulher só tinha costela, aquela barriga curvada, cheia de carocinho. E ela tinha uma penca de filho, uns 5. Mais um marido coroa do lado também de sunga, também. Um corpo sarado. Sarado. Eu cliquei na página dela e tinha executiva do grupo tal. Eu falei, lascou. Porque mais filho, mais velha, casada e com executiva de um grupo deve trabalhar demais. Aí eu pensei, marco no marco, botei isso vai ser motivacional ou desmotivacional? Totalmente show. Aí eu botei lá, marquei a minha paciente, botei @ o nome dela e botei hashtag chupa essa manga, né? Eita. Depois eu botei hashtag dorme com essa. No dia seguinte ela foi no direct rindo e falou, ai Márcio, isso é tratamento de choque. Eu falei, não, o nome disso aí é lei da similaridade. Se ela consegue, você consegue também. Agora, se você me perguntar se vale a pena ou não, eu não sei. Por quê? Porque no mundo de hoje, Márcio, mas é genética. Não. No mundo de hoje, o pessoal está arrancando costela, arranca barriga com a abdominoplastia, faz lipo, tem tudo. Agora, sim, quando você quer muito uma coisa, e aquilo para você é um valor importante, com certeza vai ter que cuidar menos de filho, dar menos atenção ao marido, ia ter que ficar mais tempo na academia, ia ter que deixar de comer coisas boas para comer só a batata doce com 50 ovos do dia e mais aquele frango grelhado. Ia ter que abdicar de uma série de fatores que eu queria saber se ela está disposta ou não. Eu não faria um terço para poder ter uma barriga tanquinho nem curvada. Mas, assim, a gente não deve medir valores. Cada um tem um propósito. É o que cada um deseja, quer e almeja. Tem um preço a pagar. Só que o preço ele é muito árduo. A gente está saindo agora das Olimpíadas. Aquelas pessoas que a gente vê lá, e apenas ganhando a Olimpíada, você não sabe que, fora o palco, os bastidores são muito complicados. São pessoas que se dedicam integral, que estão longe da família, que tem que, como é que se chama? Abdicar de comidas, fazer exercício diário. Eu vi uma história de um cara, recentemente, que falou que ele lutava e não ganhava. E aí ele pegou e falou assim, rapaz, uma pessoa que trabalha 8, 10 horas por dia. Eu vou só lá e treino 1 hora, 2. Eu vou agora dedicar 8, 10 horas no meu esporte. E ele começou não a treinar 8 horas, 10 horas, mas 1 hora ele assistia lutas para ver novos golpes. Na outra hora ele fazia treinos de resistência, correndo na areia, nadando, etc. A outra hora ele fazia os treinos do jiu-jitsu. Na outra hora ele começou a usar de 8 horas, 10 horas por dia para trabalhar. Outra hora ele fazia terapia, para trabalhar tudo voltado ao esporte dele, para amanhã ele se tornar campeão. E se tornou um campeão. Então, tudo é um preço que a gente paga, né? Não é fácil, não é possível. Quando eu falei da história do coach, né? Tem até um perfil, que é até daqui, coach de fracassos. Sim. Você conhece? Não. Tem umas frasezinhas lá, depois tu entra. Tá curioso? Você vai atrás. Que ele exalta um pouquinho essa aceitação do fracasso. O que tu me diria, assim, em relação a isso? A aceitação do fracasso, porque a gente falou dos campeões. Sim, sim. O fracasso, ele é o seguinte, o fracasso, ele faz parte do processo. Sempre quando um paciente meu tenta algo e erra, eu falo, olha aí, parabéns. Ele, como assim eu errei? Eu sei, tá melhor do que quem não tá tentando. Porque quem não erra é quem não tenta. Quem tenta tem uma probabilidade de acertar ou errar. Mas quem erra tá na frente de quem não tenta. É humanamente possível você acordar todo dia motivado. Né? Você tem que apenas botar na sua cabeça um propósito e entender que motivação é um motivo que te leva a ter ação. Saber o que tu quer realizar e buscar esse motivo. E é fazer o que precisa ser feito com ou sem motivo. Eu estou desmotivado hoje, vai. Eu estou motivado hoje, vai do mesmo jeito. De qualquer forma, a gente tem que ir. O fracasso, ele faz parte. Por que ter medo? Né? É que nem as pessoas hoje. Mas o que mais adoece a população? Num período que a gente vive tanto transtornos, síndromes e depressões, é a busca da felicidade.
Mas como assim? É o ser feliz. Juliano, o que é ser feliz? Quando eu sou uma coisa, eu não abro espaço para outra. Ser feliz é passar o dia rindo. Aí eu digo, se eu encontrar um paciente meu rindo de manhã, rindo à noite, rindo de tarde, eu vou dizer, eu vou diagnosticá-lo com a síndrome do abestamento. Isso é muito abestado. Né? Por quê? Porque um dia da gente, a gente às vezes entra num conflito. Uma pessoa que te elogia de manhã e te deixa feliz, ela pode te criticar, tá? Te deixar triste. É natural que eu adoeça, é natural que eu tenha alguma perda, um animal que morre, uma coisa, uma dificuldade no trabalho. Então, esses altos e baixos da vida, eles são necessários. Porque uma vida superficial, supérflua, que a gente fica o tempo todo sorrindo, às vezes não traz o aprendizado. A dor, ela traz a introspecção, esse movimento reflexivo de busca de significado. Ela se faz necessária na nossa construção. Então, assim, você pergunta do fracasso. O fracasso faz parte do processo. Será que você vai viver ganhando? Como é que pode isso? E a busca da felicidade pode ser doentia. Total, né? Essa felicidade tóxica de ficar o tempo todo feliz. Não. Perder, ganhar, né? Trocar. Porque você não pode estar todo campeonato você ser ouro. Não. Até para você trabalhar a sua persistência. Agora eu não fui. Você vê o caso dessa menina que ganhou agora o ouro. Ela tinha que machucar a perna, tinha operado, tinha não sei o quê. Aí vem todo e supera, né? Então, daqui a pouco são as Paralimpíadas. Já. Começar. Exato. Então, assim, o fracasso ele faz parte do processo. O errar não tem como só acertar. Se a gente tiver essa filosofia, ou se a gente tiver essa utopia de achar que vai dar certo, que tudo vai dar certo, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque o sofrimento do ser humano não está na realidade que ele vive. O sofrimento do ser humano está no conflito entre a expectativa e a realidade. É como ele gostaria que fosse e como na realidade a vida é. E como a gente está acostumado a ver só o palco dos outros, a gente pensa que o sucesso dele foi da noite para o dia. Mas essa noite para o dia são anos e de muito sofrimento. A gente vê o palco e fala, ó, mas se você conhecer os bastidores das pessoas, todas elas tiveram que pagar seu preço, todas elas vivenciaram e passaram pelo fracasso. Quando você vê um curso 10 passos para ficar rico, esse cara não deu 10 passos. Ele deu 10 mil, mas ele resumiu em 10 para poder te vender. É aquela frasinha, quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Então, os 10 passos é para se tornar comercial, vendável. Mas ninguém deu só 10 passos, né? E ninguém só acertou. As pessoas erraram. Buscar um método é importante para errar menos, mas vai sempre errar. O fracasso ele faz parte do processo. Então é viver o fracasso e superar. Hoje não deu, amanhã dá. Amanhã não deu, depois dá. Te prepara, corre atrás, persiste, que uma hora chega. Márcio, já estamos há 1 hora conversando, acredita? Já passou? Foi. Eu falo tão pouco. Mas eu não queria encerrar sem a gente falar dos projetos futuros, né? Assim, a gente estava, antes de gravar, você estava falando do seu próximo livro, né? Depois do Minha Boca, Meu Caminhar, que está na 9ª edição, você está preparando um próximo livro. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Tá. Depois você volta para falar desse segundo. O livro é o Suicídio Cronológico, né? Não mate seu tempo. Quando a gente fala de suicídio, a gente imagina que seja uma pessoa se matando, né? Não é o ato de tirar a vida. Ele é cronológico porque ele fala de cronos, de tempo. Então, não mate o seu tempo. Né? E ele fala sobre a questão da realidade de hoje, das pessoas que estão procrastinando, deixando tudo para depois. Né? Então, eu brinco que eu estou criando uma síndrome, eu sempre boto uns nomes de síndromes bem humorados, né? Só para poder realmente, de uma forma didática, registrar na mente das pessoas. E eu falo que a síndrome, né, do suicídio cronológico está naquelas pessoas que, né, eu digo que ela geralmente aguça no domingo do Fantástico. Quando aquele... o cara começa a murchar a orelha, que amanhã é segunda-feira, que ele lembra, né? A depressão do domingo. A depressão do domingo, que segunda-feira vai começar a minha rotina. Aí o pessoal fala, eu vou voltar para a batalha, para a guerra, a dificuldade. Por que essa dificuldade? Porque as pessoas têm sonho e ao não realizarem, elas vão se frustrando, vão cansando. E a gente começa, né, um ano cheio de sonhos. Seja de emagrecer, seja de casar, seja de trabalhar, de ser promovido, de se tornar empresário. A gente planeja 1001 coisas. E, assim, existe hoje uma proposta de um mundo globalizado, de imediatismo. Existe uma proposta dessa venda por muitos treinadores, de que todo mundo pode tudo, que vai alcançar, que basta querer. E isso gera uma expectativa muito grande. É como eu te falei, o sofrimento não está na realidade, mas não choque da realidade com a expectativa. É como se a pessoa vivesse numa eterna expectativa, é isso? É, uma expectativa de que vai conseguir, que é só querer, que agora eu vou fazer treinamento, dessa vez vai dar certo. E talvez não seja dessa, vai dar 10ª. Né? Eu vivia dizendo assim, rapaz, meu objetivo esse ano, né, eu passei muita dificuldade no começo, né, um alto custo de vida, a questão financeira não batia,
e era preocupado, que era remédio e tudo, eu dizia, esse eu não vou ficar rico, esse eu não vou ficar rico, esse eu não vou ficar rico. Eu lembro que há 15 anos atrás eu fui para um restaurante com minha irmã, e a gente pediu a conta, e quando chegou a conta, eu falei, rapaz, que é caro, né? E minha irmã, não, tu quer Indeliza. Eu falei, faz sentido, né? E eu falei, rapaz, eu vou começar a trabalhar para esse provavelmente eu posso ir no restaurante, não ter que olhar mais para o preço, olhar para o prato, né? Porque minha pizza era sempre a promoção. Metade de calabresa e metade de mussarela e não tinha negociação. Eu disse, rapaz, eu quero pelo menos começar com isso. Então, o restaurante é caro ou sou eu que estou liso, né? Eis a questão. Eis a questão. Então, eu comecei a trabalhar para ter essa independência, buscar a minha liberdade. Só que todo ano eu dizia, rapaz, está na hora de parar de falar isso, porque, embora eu tivesse um ganho e um crescimento, ele era gradativo, ele não era como as pessoas diziam, que da noite pro dia você ia ficar rico, só se ganhar na Mega Sena. Mas até para ganhar na Mega Sena tem que ir na lotérica. Tem que investir. Tem que investir, tem que ir atrás, e é difícil, não vai, quase ninguém ganha. Então, assim, o livro ele fala sobre esse começar o dia acordando na 10ª soneca, desmotivado, querendo que o dia acabe logo, chega em casa, não está bem casado, ou tem filhos dando problemas, quer dormir para acordar logo amanhã. Chega na quarta, fica, tomara que chegue logo sexta, porque sextou. Aí eu falo que hoje eu vejo muito hashtag sextou, e eu estou trabalhando para que tenha um hashtag segundou, que todos os dias sejam importantes na nossa vida e na nossa existência. Que eles sejam motivos de dormir e acordar bem. E não é que o dia seja feliz, né? É que o dia seja um dia, que você o compreenda como ele tem que ser. E tirar proveito é tirar proveito de tudo, do que é bom e do que é ruim. Tem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, meu dia foi péssimo. E eu falo, por quê? Briguei com o meu chefe. E eu falo, que horas? Quando eu cheguei, 8 horas. Quanto tempo durou essa briga? Uns 5 minutos. Eu falei, cara, o dia tem 24 horas. Tu brigou sim, que as outras 23 horas e 55 minutos. Ele resmungou o dia todinho. Saiu contando para todo mundo, reclamando que lá não ficava mais e tal. Então, às vezes, tirando uma fatalidade, que pode acontecer no dia de qualquer pessoa, a gente resmunga muito, a gente fica muito preso. Aquilo que é problema, aquilo que é dor, né? A tal da reclamação. A tal da reclamação. Reclama 2 vezes, né? Reclama. Reclama, vem do ré, aí do prefixo ré. E se reclamar resolver, você vai reclamar todo dia para voltar a andar, mas não vai. Então, assim, é quebrar o padrão mental. Esse padrão de ficar reclamando do que está vivendo, reclamando da empresa que trabalha, em vez de tirar proveito e procurar coisas melhores. Aí você fica num hashtag sextou. E o livro, ele traz que se você ficar trocando 5 dias por 2, para aproveitar só o teu final de semana, ao longo de um ano, tu perdeu 2/3 do teu ano. Ao longo de uma vida, se tu viver 75 anos, tu empurrou com a barriga 25 anos, que é as tuas 8 horas de trabalho. Você, como ser humano, você tem que dormir 8. Você dorme 25 anos. Ou seja, você vive 25, reclama 25 e dorme 25. Então, a vida é muito curta para ser desperdiçada. E nada muda se você não mudar. A tua mudança não está num dia, numa data, não está numa crise, né? A gente transfere, né? Os culpados, a pandemia, a crise. Não, sempre quando tem alguém chorando, tem alguém fabricando lenço. E aí, assim, a mudança está dentro de você, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é como está lá fora, é porque agora está o governo X, o governo A, o governo B. Não é o governo governa a tua vida. Empresas crescem no governo A, empresas quebram. Empresas crescem no governo B, empresas quebram. Se a gente for terceirizar a culpa dos nossos resultados, a gente não vai para canto nenhum. E aí chega no começo do ano, mudar comportamento e mudar pensamento é tão difícil que as pessoas preferem ir para as crendices. Pulam 7 ondas, comem caroço de uva, bota folha de parreira atrás da orelha, peça íntima vermelha para atrair o amor, peça íntima amarela para atrair o dinheiro, manda um barca para Iemanjá, com sabonete febo e o perfume alfazema. Se eu fosse Iemanjá, devolvia praga para deixar de ser mão de vaca. E elas ficam à busca de um milagre. E eu sempre digo, o milagre já foi dado. É o milagre da vida. O que tu faz na tua vida é problema teu. É como se Deus te desse o pão e tu era aqui a manteiga. Então, assim, essa busca pelo milagre, pela data, pelo dia 1, o teu despertar, ele está dentro de ti. Ele pode ser amanhã, ele pode ser hoje, ele pode ser qualquer momento. O que seria, só para a gente fechar, assim, né? Depois você vai dar os outros passos. Mas o primeiro passo para esse despertar? É você entrar num processo de consciência. É o autoconhecimento. Pronto, o primeiro processo. É você o primeiro passo de qualquer mudança é o autoconhecimento. Né? A gente precisa de algumas competências para mudança. Existe na psicologia organizacional uma sigla chamada CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Sendo o conhecimento o saber, a habilidade o saber fazer e a atitude o querer fazer. Né? Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm atitude, porque são inseguras. Tem pessoas que têm muita atitude, mas têm pouco resultado porque não têm conhecimento. O autoconhecimento faz com que eu entenda onde é que eu estou e do que eu preciso. Né? É inteligência emocional, eu preciso ter mais atitude, eu
eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso ser pragmático, ter habilidade, botar em prática aquilo que eu aprendo. Né? Então seria o primeiro passo para os próximos. O primeiro passo é o autoconhecimento, eu me perceber. Ter consciência de que a vida ela não é tão fácil quanto a gente imagina. E se eu achar que é fácil, como as pessoas estão entregando atualmente, uma fórmula mágica, eu me frustro, porque eu digo, todo porque mundo não consegue, né? Menos eu não consigo, e não é menos você. Quando você pega um cara que entrega um método e ele bota 100 pessoas que deram certo, para aquelas 100 pessoas em cima do palco que deram certo, tem umas 10 mil que deram errado. Ele só mostra quem deu certo. Né? Por conta do contexto. Alguns vão ter mais facilidade, outros menos. Porque cada um vai estar num patamar diferente. Então, a minha proposta, né, do livro é mostrar que sim, existem possibilidades, mas se você tiver consciência, autoconhecimento de si mesmo, e o entendimento, essa consciência do mundo externo, do tempo das coisas natural de ser, da batalha, de que as dificuldades vão existir, que coragem não é ausência de medo, é mesmo com medo de seguir adiante, né? Que ansiedade, eu quero eliminar a minha ansiedade. Eu digo, não, ninguém elimina. A ansiedade, ela pode te paralisar, mas ela pode também te preparar. Então, eu trabalho sempre essa visão, uma visão de quebras de paradigma, de aproveitar o que a faculdade da vida tem para te ensinar, entender que a gente nunca perde, onde a gente ganha, onde a gente aprende, né? Tirar uma aprendizagem de tudo para a gente conseguir encontrar os resultados, parar de reclamar, que a gente vai passar a vida toda empurrando com a barriga, reclamando das coisas e não vai alcançar nada. E aí, no final da vida, a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, eu fui um idealizador, mas não fui um realizador. Passei a vida toda idealizando e dando desculpa e justificativas para não alcançar meus resultados. A vida passou e eu perdi meu tempo. A vida é muito curta para ser desperdiçada, então não perde tempo. Né? Vai lá e faz para que quando você... Se você sempre se pergunta, se você morresse hoje, você ia perder tudo que queria? Não, pois cuida. Porque a nossa senha ela é certa. A gente só não sabe quando é que vai, então começa a fazer. Cuida, como diz o bom cearense. Então esse é o suicídio cronológico, vamos aguardar. Não mate seu tempo. Não mate seu tempo. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui, por esse bate-papo. Foi um prazer mesmo trocar essas ideias com você e conhecer mais da tua história. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, viu? E estamos aí, no dia que precisar, só convidar, que será um prazer. Conte suas novidades, quando tiver lançamento. Na hora. Obrigadíssimo. Se quiser me acompanhar, sim. procurei o marciovais.br. Tem meu site, marciovais.com, né? Ou tem o marciovais.net. Mas o que você usa mais é o Instagram? O Instagram que eu uso mais, né? O marciovais.br. Perfeito. Quem então pronto, @marciovais.br. É só ir lá, acompanhar minha carreira. Quem quiser contratar também, ou quem quiser ter terapia, estamos às ordens. Show. Muito obrigada, Márcio. Eu agradeço. Valeu. Tchau. No episódio de hoje, a gente conversou sobre superação com um psicólogo e palestrante motivacional e corporativo, Márcio Vaz. Espero que você tenha gostado. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E é claro, não esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.